Oi, gente, tudo bem? Vamos a mais uma aula de número 22, se não me engano. Nós temos aí já algumas 20 e poucas aulas gravadas de meia hora, como fazemos. Se você quiser, vá lá no YouTube, Missão do Farol, se inscreva lá. Eu quero me inscrever gratuitamente, você vai receber estas aulas. Importante é a sequência. E, por exemplo, na semana passada eu falei sobre o julgamento no tribunal, mas óbvio que eu ainda vou falar muito mais. Às vezes eu dou uma pincelada aqui, uso um texto, uso o galardão. Agora, por exemplo, na aula de hoje, qual é o assunto hoje? Obviamente que vai ser a primeira parte de um assunto que eu chamo quais são as 3 qualificações primeiras para uma pessoa entrar no reino milenar. Nós vimos na aula passada que eu tenho que edificar a minha vida em cima de ouro, prata, pedras preciosas. E não em cima de coisas humanas, não em cima de doutrinas, de sabedoria humana, de dogmas. Nada disso é qualificação para entrar no reino. Então hoje nós vamos ver, são coisas muito simples. A primeira coisa que eu vou começar a falar hoje, você quer ir para o reino milenar? Com Jesus por 1000 anos aqui nesse mundo, com o corpo glorificado, Ele reinando sobre as nações. Você quer participar disso? Primeira coisa, tem que fazer a vontade do Pai. Mas eu já faço, eu sou cristão. Não, você pode ser cristão, filho do Pai e fazer a tua vontade. O teu filho te obedece em tudo? Tudo que você como pai, você diz, meu filho, você tem que fazer isso e tal, isso é melhor. Ele vai e faz da cabeça dele muitas vezes. É assim que acontece. Porque no reino, quando Jesus governar sobre as nações, os filhos que obedecem hoje, é igual no quartel. Imagina você vai no quartel e diz, pô, eu vou lá porque tem comida, pô, me amarro em guerra, agora isso tudo. E o general, ele não pergunta, olha, será que dá para você? Não, é ordem. Você tem que obedecer, não for, cadeia. Mas isso não. Meu pai me entende, eu posso falar, não, hoje eu não quero acordar 6 horas da manhã ou 5. Toca lá a corneta lá e você diz, não, hoje eu não vou. Você tem que... Vamos ver o que é fazer a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Tá? É interessante que Mateus 5, 6 e 7, aqui é a conclusão. Quando Jesus veio falar sobre o Sermão do Monte, ele estava falando sobre todo o Sermão do Monte foi dado nos capítulos de Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Na conclusão, então, eu vou usar esse versículo que termina aqui no capítulo 7, quais são as qualificações para ir para o reino milenar? Muita gente pensa que esses textos a gente tem que praticar hoje. Olha, bom, mas isso é uma outra história. Vamos ver na conclusão o que ele diz no versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, presta atenção. Quem diz Senhor, Senhor é porque tem Jesus como Senhor da sua vida. Mas ele está dizendo, nem todo mundo que diz isso, não é porque é falso, a gente interpreta errado. A gente diz assim, não, é o cara que foi na igreja e ele é do mal, aí ele diz Senhor, Senhor, mas ele não é salvo. Não, não é isso que o texto está dizendo. Aliás, todas as parábolas, as mensagens que Jesus deu foram para os discípulos, para aqueles que já eram dele. Não é para um falso. Não, ele diz, não é todo cristão salvo que me diz, que me chama Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus, ou seja, os céus são o trono de Deus, aonde Ele comanda e administra tudo no universo. Aos poucos eu vou esclarecendo um pouco mais, ok? Óbvio que ele está falando sobre o reino milenar aqui.
Mas, porque se for assim, se eu já tenho o Senhor, eu já tenho a salvação. Ele não está falando de salvação. Ele está falando sobre entrar no reino. Que reino? O reino de Jesus aqui na terra. E também no céu e em vários lugares. Esse reino é o reino eterno. Mas vamos por etapa. Ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então veja só, é muito simples. Para entrar no reino dos céus, não é para entrar lá no céu. Não tem nada a ver ir lá para o céu. Nós precisamos fazer aqui duas coisas. A primeira dela é invocar o Senhor. Tá? E a segunda dela é fazer a vontade do Pai. Para eu invocar o Senhor, eu recebo a vida de Deus. Tá? E para fazer a vontade do Pai, eu tenho que expressar a vida do Pai. Eu recebo dele e eu expresso a mesma vida que ele tem. Por exemplo, em Romanos capítulo 10, Paulo vem falando várias coisas, ele diz assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Paulo fala sobre isso. Então, para receber a salvação, basta eu invocar, Senhor, eu invoco a tua presença na minha vida, o perdão dos pecados. Você foi salvo. Mas, uma vez que você foi salvo, você não aprende automaticamente já fazer a vontade de Deus. Isso não existe. Quantos já estão no Evangelho há anos e ainda estão fazendo a sua própria vontade? Mas, para entrar no reino, precisamos fazer a vontade do Pai Celestial. Por exemplo, diz que não são todas as pessoas que se dirigem ao Senhor como o Senhor. Não. Ele está dizendo que são todos os salvos que fazem a vontade do Pai. Você quer ver? Eu gosto de dar exemplos aqui na Bíblia, que é a primeira condição para entrar no reino. E tem uma passagem aqui muito interessante que eu vou gastar agora, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3. João 3, de 1 a 5, é um encontro que Jesus teve com Nicodemos. A gente pega esse texto e usa uma frase do texto para falar de uma doutrina que a gente acredita. Mas você tem que analisar o texto inteiro, porque o que Deus estava falando para ele... Aliás, Nicodemos, em termos gerais, ele era um homem da lei, ele já sabia muitas coisas. Ele era um cara, né? Ele era um fariseu dos fariseus, ele sabia da lei toda. Mas, no entanto, ele não sabia como entrar no reino. Bom, vamos ver aqui o que diz o texto. João capítulo 3, Evangelho, de 1 a 5, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Interessante porque ele foi à noite. Como todo judeu, né? Os judeus não queriam reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor, eles não achavam que ele era o Messias que veio, mas ele tinha umas dúvidas. Esse homem tinha um coração aberto, porque não foram todos os fariseus e os judeus que não... Mas ele tinha medo dos religiosos, do sacerdote, do sumo sacerdote, então ele foi de noite escondido, mas pelo menos ele foi, né? Ele não foi assim na cara dura. Poucas as pessoas que dizem, eu quero Jesus, eu vou lá e eu quero que ele apareça a mim. Ele era um homem da lei, ele queria, ele tinha uma boa índole. Então ele foi de noite, tudo bem, ter com Jesus, para não aparecer para ninguém, seja lá a razão, mas ele foi. E ele disse assim, Jesus, Rabi, né? Porque Jesus era como um rabino, era um mestre. Ele disse, olha, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Então ele reconheceu e disse, olha, ele sabe, ele é um mestre da palavra. Ele sabe, eu sei, eu reconheço isso. Por quê?
Olha o argumento dele. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus só ouvindo, hein? Está seguindo? O que é, Nicodemo? Não, eu reconheço que o Senhor é o mestre. Né? Aí Jesus interrompeu e diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém, ou Nicodemos, se alguém, ou se você não nascer de novo, olha aqui, né? Você não vai poder ver o reino de Deus. Qual é a condição para ver o reino? Tem que nascer de novo. Só que ele era um rabino, era um homem da lei, um fariseu, e ele não entendeu que Jesus estava falando de algo muito espiritual, muito maior. Ele disse: você quer entrar no reino? Então você tem que nascer de novo. Hã? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ou seja, bem, eu quero ir para o reino. Eu sou velho, como é que isso pode acontecer? Ele continua dizendo: o Rabi, ou Jesus, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Caramba, que coisa interessante. Jesus tinha senso de humor, né? Tem um outro texto em que Jesus, usando o mesmo texto, ele olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, rindo, quase que assim, satirizando, ele falou assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel, não sabe disso. Mas enfim, vamos ficar com esse texto aqui. Primeiro, deixa eu falar aqui algumas coisas. Ele era um mestre. O que Nicodemos, Jesus discerniu logo no coração dele, porque ele era um homem que conhecia a lei, o fariseu, ele sabia, as leis de Moisés, como para todo judeu, era uma coisa muito importante. Então, o que Nicodemos queria era que Jesus, você vê que ele disse: olha, eu nunca vi ninguém ensinar como o Senhor ensina. Então, o Senhor veio da parte de Deus. Ele disse: eu quero da tua sabedoria, Jesus. Eu quero também aprender mais. Eu quero saber mais regras, leis e tudo mais. Nicodemos estava querendo alguém que pudesse ensinar ele. Ele estava atrás de ensinamentos. Mas Jesus estava querendo dar vida para ele. Porque nenhum ensinamento, por mais bíblico que seja, pode te dar vida. É isso que eu estou falando. Ah, não, eu tenho uma doutrina, eu fui batizado nas águas, eu fui crismado, eu participo da ceia uma vez por mês, eu já fiz isso, eu oro assim, oro assado. Nada disso. Nós estamos querendo, qual é a última doutrina? Aí vem um que abre uma doutrina aqui, Jesus disse: Nicodemos, não é de ensinamento que você precisa. Você precisa nascer de novo, você precisa morrer e nascer de novo. Mas ele falou: como? Eu vou ter que nascer do ventre de uma mulher? Não, ele disse: para você ter vida, você precisa nascer de Deus. Você tem que nascer de novo. Mas como? Como é que eu vou nascer de novo? Né? Ele estava precisando de vida e não de mais conhecimento. Nicodemos, ele estava querendo ser melhor. Como muito crente, eu vou para a igreja, agora eu estou para a igreja tal, eu quero ser melhor do que eu sou. Ei, para! Você não tem que ser melhor. Não, mas eu vou na igreja, eu oro para ser melhor. Você não tem que ser melhor, você não pode melhorar o que não presta. Você tem que ser diferente. Nós temos que nascer de novo. Nascer de quê? Do Espírito. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de quê? Da água e do Espírito, não pode o quê? Entrar no reino.
Você viu a diferença do verbo aqui? Para eu nascer de novo, eu vou ver o quê? O reino. Eu posso ver. Mas eu quero entrar. Qual é a diferença entre ver e entrar? Tem muita gente que lê as escrituras e vê isso e aquilo. Mas nós temos, desculpa, que entrar aonde? Nascer da água, nascer do Espírito. Porque senão eu não vou entrar. O que é nascer da água e do Espírito? É receber a vida de Deus. Água na Bíblia significa a vida de Deus. Eu tenho que receber da vida de Deus. Ele tinha ensinamento, mas ele não tinha vida. Ele tinha ritual da lei, ele tinha as ordenanças, ele guardava as festas, ele usava o talite, ele usava, enfim, tudo que a lei dizia, mas ele não tinha vida. Por isso que Jesus disse, você tem que nascer da vida do Espírito. Nascendo da vida divina, nós podemos entrar no reino. Por isso que você pode receber um pouco, é esse que é o problema, a salvação é uma semente da vida de Deus. Por isso que nós temos que crescer e amadurecer, porque senão não vamos entrar no reino. Para a salvação, basta um pouquinho só da vida de Deus, mas para entrar no reino eu tenho que crescer. Veja as aulas passadas. Lembra aqueles 4 tipos de solo? 4 tipos de cristão, um que não cresceu, porque vinha espinho as coisas do mundo, tiraram, impediram dele crescer na vida de Deus. Então ele não cresceu, né? E ele produziu as coisas da vida humana, espinhos e abrolhos, que é tudo aquilo que não tem a ver com a vida do Senhor na nossa vida. Então foi isso que aconteceu. Ele tinha que nascer e crescer da vida do Pai. Ah, aqui fala do batismo nas águas. Não! É um exemplo. A água nenhuma. A água é o símbolo da vida do Pai. Jesus disse, a mulher que estava sedenta, porque ela tinha, aquela mulher lá do poço, ela tinha tantos, era tão insatisfeita, Jesus disse, essa água aí não vai adiantar, você vai sempre ter que vir nela, mas se você beber da água que eu te der, você jamais vai ter sede. Hã? Então me dá dessa água. Aí Jesus falou, então vai lá e chama o teu marido. Ela disse, não tem marido. Você é uma mulher insaciável, não é? E o que tem agora, nem é teu marido. Ele disse, como é que você sabe disso? Porque eu sei que você não tem a vida, eu quero dar vida. E ela foi, chamou o marido, tal, isso, aquilo. Jesus está querendo nos dar a vida de Deus, porque a nossa vida humana, a sua vida humana, ela é uma droga, ela é uma porcaria, ela não tem nada de bom, nada. Ah, eu vou melhorar, eu vou lá na igreja para melhorar. Melhorar a carne, você tem que matar, crucificar. Por isso Jesus disse, Nicodemos, não dá para melhorar com todo o ensinamento que você quer, eu posso ser o mestre que for. Você não precisa de ensinamento, você precisa de vida. Para isso você tem que morrer e nascer do Espírito. Nascer do Espírito do Pai. Você quer ver uma coisa? Não sei quanto tempo ainda temos não, mas vamos lá. No versículo 22 e 23, eu falei que Mateus 7... né? Era a conclusão, ele está, né? No início, eu comecei lendo Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas quem quiser entrar no meu reino, que é o reino milenar, dirigido, porque é o céu que controla o reino aqui embaixo, tem que fazer a vontade do Pai. Agora, veja o versículo 22, estou continuando, né? Vamos ler o 22 e o 23. Olha só agora isso aqui. Isso aqui é muito sério. Ele continuando a falar aquilo, né? Ele falou aqui explicando como a questão de entrar no reino em forma profética. Ele diz assim, muitos quem? Muitos filhos, muitos cristãos. Naquele dia, que dia que ele está falando? Você vai ver.
no dia do tribunal de Cristo. Veja se não é. Que eu já falei na aula passada. De vez em quando eu vou falando mais, eu vou contar uma parábola só para te dizer o que vai acontecer no tribunal. Mas tem que ser aos poucos. Muitos naquele dia, no tribunal de Cristo, vão dizer para mim que, aliás, o tribunal é só formado por pessoas o quê? Que creram em Jesus. Nós vimos que as nossas obras, se nós crescemos na vida de Deus, amadurecemos ou não, vamos receber o bem ou o mal, o galardão, não é isso? Então muitos naquele dia vão dizer assim, Senhor, Senhor. Só pode dizer Senhor, Senhor quem é dele. E veja só o argumento que eles usaram, que parece um argumento muito maravilhoso. E só pode dizer Senhor, Senhor, se fizer isso aqui, Senhor. No teu nome nós não expelimos, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ou seja, eu não tenho sido um canal, um representante do Senhor, eu profetizo em teu nome. Jesus disse, é verdade. Outra coisa, e em teu nome não expelimos demônios? Ninguém pode expulsar um demônio se só não for pelo nome de Jesus. Ele disse, é verdade. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus disse, é verdade. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Opa! Como não conheceu? Se eu curei, expulsei e profetizei. Jesus disse, esse é um problema de tradução. O que significa nunca vos conheci? Porque olha só, se ele diz naquele dia no meu tribunal, e no tribunal é só julgamento dos cristãos, então eles eram salvos. Como ele nunca conheceu? O que ele está querendo dizer aqui? Agora, essa frase aqui é importante, que também tem que ser definida. Apartai-vos de mim, ou seja, quem já está comigo, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Bom, já mostrei para você que naquele dia refere-se ao tribunal de Cristo, como nós vimos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, lembra disso? Porque importa que todos nós comparecemos, já sabemos. Agora, o significado dessas três palavras, dessa frase, nunca vos conheci, acham muitas pessoas que essas não são pessoas salvas. Não é isso que o texto diz. Não há a menor dúvida que estas pessoas eram salvas, porque em nome de Jesus eles tinham um relacionamento com ele, eles faziam todas estas coisas. Quer dizer que então no tribunal de Cristo muitos cristãos não vão reinar, porque vão receber eu nunca vos conheci? Você sabe de uma coisa? Muitos de nós hoje não vemos a luz de Deus, não somos iluminados na nossa vida. Por causa disso, muitos cristãos, eles não estão errados na sua doutrina, mas eles estão errados na sua conduta. Eles são como Nicodemos. Ou seja, ele disse que os discípulos não deveriam chamá-lo o quê? De Senhor, Senhor, só com a boca. Mas eles deveriam, antes de tudo, fazer o que é a vontade do Pai, não é isso? Ou seja, essa expressão, nunca vos conheci, você pode ir no original. É a mesma coisa que dizer, olha, eu não conheci, eu não aprovei, eu não vi uma conduta, uma mudança de vida. Eu não vi mudança na sua vida, eu não vi crescimento na sua vida. Não é que eles não eram salvos. Não. Eles tinham religiosidade, isso tudo. Era a mesma coisa. Ele disse, Nicodemos, você precisa nascer da vida de Deus.
Você precisa receber a vida de Deus e expressar essa vida. Sabe por quê? Porque a vida que você tem, por mais que você seja salvo, por mais que você seja um fariseu, conheça a lei, isso não vai te levar no meu reino, porque quem não tem a vida do Pai não vai poder reinar. A salvação é o início de tudo. Lógico, a gente tem que ir aos poucos, tá? Nós temos muitas obras exteriores. Aliás, quem expele demônio em nome de Jesus não foi você. Você usou o nome de Jesus e ele que fez. Que mudança que houve na sua vida? Nenhuma. Profetizar? Nenhuma. Deus fala, curar uma pessoa não é prova disso. Quantos pastores e mestres e pessoas curam cegos, isso e aquilo, mas ele não tem mudança na vida dele. Ele não sofreu uma mudança, porque isso é a condição primordial. Nossa hora está acabando, eu vou ter que botar um ponto e vírgula aqui, eu vou continuar na próxima aula e depois nós vamos falar a segunda parte. Você tem que ir aos poucos, acompanhando esses pensamentos, comparando com outros textos, e você vai chegar à conclusão, é verdade. Porque você pode ter Jesus como Senhor, mas se você não tiver... Lembra, eu estou dando uma aula, eu falei sobre os 3 evangelhos. O evangelho da graça, que é a salvação, que nos perdoa, recebemos a salvação eterna. Depois tem o evangelho da glória de Deus, que temos que ser transformados de glória em glória. Isso tem que acontecer na minha alma. E depois tem a salvação, né? Tem a salvação do nosso corpo, enfim, tem o evangelho da justiça, era do evangelho que eu estava falando, que para reinar no reino de Deus, eu preciso o quê? Praticar o evangelho do reino, o evangelho da justiça. Ou seja, eu não posso viver de qualquer maneira, eu tenho que crescer, que se eu não crescer e amadurecer, eu vou para um outro lugar, até que eu cresça e amadureça. Por isso que Paulo diz, crescei, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu vou mostrar outros textos. Por enquanto vamos ficar com isso. Eu não vi mudança na sua vida, eu não vi crescimento de vida. Então, ponto e vírgula, na próxima aula nós vamos continuar e você vai ver. Nascer do Espírito é uma coisa... A vida que eu e você temos na nossa alma, ela é uma droga e vai ser até o fim. A não ser que a gente cresça e amadureça e expresse a vida de Deus espiritual na nossa alma. Mudança de vida. Pelos frutos se conhece a árvore. Um abraço, ponto e vírgula, um abraço. Espera, não me julgue, não ouça até o fim e com certeza você vai estar preparado para o reino e você não vai se arrepender. Então um grande abraço mais uma vez, seu amigo Pastor Júlio, em nome de Jesus, seja ricamente abençoado com a palavra viva do Senhor e até a próxima.